Então, pessoal, boa noite. Hoje a gente vai responder as dúvidas da lista sobre lei de Faraday. E aí, os alunos aqui já passaram, né, a lista de exercícios que a gente vai discutir. E aí, vamos começar. Me interrompam se vocês tiverem alguma dúvida, tá? Então, vamos começar pelo exercício 1, tá? Então, uma espira de fio de forma de retângulo, vou fazer o desenho aqui de forma de retângulo, né? Então, um retângulo, ela tem largura W. A Bruna colocou um exercício aqui. Posso. Eu entro aí depois e tento fazer, tá? E ele. Aqui. Em um fio longo reto que conduz. Tá. Forma de retângulo. E um fio longo reto que conduz uma corrente I está a uma distância. Tá? Então a gente tem um fio longo aqui, próximo a uma distância h. Uma distância h da espira. Encontra-se uma mesa. Primeiramente, determine o fluxo magnético através da espira devido à corrente I. Suponha que a corrente esteja variando com o tempo, tal, e aí depois é para determinar a fé induzida, sendo que o B é dado aí por esse fator. Beleza, vamos lá. A gente quer calcular o fluxo, né? O fluxo vai ser a integral, né, do campo magnético. Aí aqui eu vou deixar bem claro o que é, né? É o campo magnético do fio, né, vezes um dA, né? Mas esse aqui é da espira. Tá? Por quê? A gente está calculando o campo magnético, né, dentro dessa espira, tá? Então a gente quer saber o campo magnético dentro aqui, né? Porque a lei de Faraday nos diz que a variação desse cara aqui, né? O d phi dt é igual a menos a força eletromotriz, né? Aqui tá, geralmente é o contrário, né? Que para deixar igual ao livro. Então vamos calcular primeiro o fluxo, né? Vou deixar mais do campo B. Tá? Primeira coisa, a gente tem que saber o campo magnético de um fio muito longo. Esse foi o exercício que a gente fez bastante, né? A gente fez algumas vezes ele na aula passada, né? Na lei de Faraday. Então eu já vou colocar aqui o B do fio, tá? Igual μ0 sobre 2πr vezes a corrente. Tá? Aqui, essa corrente I, eu estou falando da corrente I que passa nesse fio. Tá? Qual a direção desse fluxo, né? Desse campo magnético aqui, né? Aí depende. Se ele estiver indo para o lado direito, ele está para fora
tá passando aqui, né, em qualquer ponto dessa área para fora para fora do slide. E se estiver indo para baixo, está para dentro do slide. Independente de qual seja a direção aqui, eu vou definir que o fluxo é positivo, né? Se a direção dele tiver, eu vou definir como ele sendo positivo, né? Dado que eu posso definir a direção aqui de rotação aqui, né? Se é para um lado ou para o outro aqui, vai ficar na mesma. Então a gente vai calcular como se fosse um módulo desse fluxo, tá? Então vamos calcular. Tá? Ó, então o fluxo, né? Aí agora eu vou ter que fazer uma integral dupla, tá? Eu vou fazer uma integral dupla, mas eu vou fazer assim, ó, pra gente, tá? Integral dupla. Então a gente tem o B do fio, né? Aqui, ó, eu vou definir os eixos aqui, tá? Para ficar mais fácil para a gente fazer as contas. Aqui, ó. Eu vou definir os eixos aqui. Então, opa. X. A gente tem dessa maneira, né? E o fluxo está sendo calculado aqui nesse plano, tá? O R aqui é igual a Y para pro meu problema, tá? Porque é a distância aqui, né? R seria algo assim, né? Né? Tá? Então R igual a Y aqui. É a minha área infinitesimal da espira. A minha área infinitesimal da espira vai ser um quadradinho, né? Aqui, infinitesimal, de lados dx e lado dy, tá? Beleza? Aí agora a gente tem que saber de onde aonde a gente está indo, tá? Eu vou considerar, tá? Por simplificação aqui, que o zero está em cima do fio que passa a corrente, tá? E o... Espera aí, rapidinho, só tirar as notificações aqui. Beleza. Aqui o X e o Y. Aqui o Y, né? Aí o lado é W, tá? Beleza. Então eu vou considerar que o meu plano, aí a gente tem que definir uma origem, né? A gente definiu as coordenadas, estamos definindo a origem. A origem eu vou considerar que é um ponto do fio, que tá, o zero está em cima do fio, né? Aqui, desse fio que está na direção X. E o Y também está no fio, tá? E o zero em X coincide com um dos lados do meu retângulo, tá bom? É isso aqui que eu estou fazendo. Aí agora a gente tem que calcular eu calculei um dx, né? Agora eu tenho que calcular os limites, né, dessa integral em dx e em dy. Em dx, do jeito que eu defini aqui o meu sistema de coordenadas, né, em minha origem, vai de 0 a L, né? A área, né? Então o y vai de 0, o x vai de 0 a L. E o y, ele vai de H a H mais W. Então ele vai de H até H mais W. Alguém ficou em dúvida
como eu montei isso, só aqui, ó, esse é o dx, né? Só para colocar aqui, que é essa cubinha aqui. Então vamos resolver essa integral. Então, φ, b, né? Veja que a minha função não depende de dx. Então, não depende de x. Então, a integral de dx, né, de 0 a L, vai ser L. Então, vou pegar aqui todas as i sobre 2π L. Né? E aí, a integral em y, né, é a integral de dy sobre y, que é um ln. Né? ln de o quê? De H mais W sobre H, né? Aqui já usando a, a identidade, né, do ln, que ln de A menos ln de B é ln A sobre B. Tá? Então, temos aqui o fluxo. Tá? A gente determinou o fluxo. Agora, o que ele me diz? O problema me diz, né, que a corrente varia no tempo. A gente calculou o fluxo. Tá? Veja que o fluxo aqui, igual eu disse, a gente não precisa se preocupar muito agora com a direção, né? A gente nem a gente está calculando o fluxo, o módulo do fluxo, tá? Então, a gente está calculando agora, né, que a corrente, né, varia no tempo, como de maneira linear. Então, eu posso calcular agora, né, a força. Nossa. Epsilon, né, que é a derivada de φb sobre dt, tá? A força eletromotriz gerada, né, pela variação do campo magnético, do fluxo do campo magnético dentro dessa esfera. Para ficar bem claro o que eu estou fazendo aqui, ó, eu posso usar a regra da cadeia aqui, ó, dφ b bi, bi et, tá? Quem que é a, a variação, né, do fluxo dada a corrente? Aqui veja que a corrente depende de forma linear ao fluxo. Então, é só a constante. Né? Aí, ó. Isso. Aqui embaixo. E quem que é DI dt? É o B. Então, eu vou pôr aqui B. E essa aqui, né? Eu esqueci o sinal de menos. Faltou o sinal de menos. E essa aqui é a minha resposta. Alguma dúvida? Aqui, como a gente não definiu direção da corrente, essas coisas, né? Esse sinal de menos ainda fica meio aqui assim, né? Para onde? Qual direção, né? Sim, então, só para desencargo, né, para a gente não precisar definir isso, eu vou definir como um módulo, né, da força eletromotriz para a gente não ter esse problema, né? Porque aí a gente não precisa definir muita coisa aqui, tá bom? Porque o problema não fala exatamente o que está acontecendo, essas direções, né? Então, por isso que eu estou colocando tudo em módulo.
Beleza. Esse exercício é muito parecido com o exercício 8 aqui, tá? Só porque o exercício 9. O exercício 9, ao invés de ter da corrente estar variando, o que nós temos é uma variação da velocidade. Então, eu vou fazer ele primeiro, tá? Eu vou até mudar aqui a função, né? Eu vou fazer ele primeiro para a gente, porque eles são muito parecidos, tá? Vejam aqui as definições, né? E aí veja que o fluxo que eu defini aqui, eu posso usar aqui também, tá? É só mudar os parâmetros, né? Aí só para a gente pegar aqui, tá? Aí depois eu apago. Aqui, ó. Com esses parâmetros aqui, veja que é bem parecido, né? Só rodado, né? Então, o que a gente tem? A gente tem que o L é igual ao B, aqui nesse problema. O H é o R, né? E o W é o A. Tá? Então veja que é o mesmo problema, né? Que a gente resolveu anteriormente, só porque é rodado, tá? Alguém viu algum problema nisso que eu fiz? Alguém não entendeu o que eu fiz aqui? Tá bom. Então vamos continuar. Então eu vou apagar aqui, que agora a gente já tem fluxo, que a gente não precisa calcular novamente, tá? E aí, ele me fala, naquele problema, né, a gente tinha uma corrente variando, né? A corrente aqui estava variando. Nesse problema aqui, a gente tem uma velocidade dessa espira, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai definir, né, a variação dt, né? A gente sabe que isso é verdade pela lei de Faraday, né? E aí vamos usar de novo a regra da cadeia. O que está variando aqui, tá? O que está variando é essa distância R aqui, ó. Tá vendo? Essa distância R. Então, se eu fizer isso aqui, ó, uma regra da cadeia aqui, ó, dφ ER dt, eu tenho exatamente o que está acontecendo aqui, né? Eu tenho que avariar o fluxo, né, não depende explicitamente do tempo, mas a variável R, né, é a única variável aqui nessa equação que ela muda com o tempo. O A e o B são constantes, o I é constante e o μ0 sobre 2π também é constante. Tá? E quem que é esse dr dt? Né? Esse dr dt é o módulo de V. Tá? Da velocidade aqui, desse cara. Se a gente for pensar, né, ela é positiva ou negativa, né? Eu pus o módulo aí, mas a gente está pensando que isso é positivo ou negativo. Se vocês forem ver, o R está aumentando, tá? Então a derivada aqui é positiva, né? É só, então, para fora aqui. É só para deixar claro o que está acontecendo aqui. Beleza. Então, o que eu tenho que calcular agora é a derivada do fluxo pelo R, tá?
Então aqui, agora é um pouco mais fácil a gente separar o ln, né? Então vai ficar ln de R mais A menos ln de R. Então, se é ln de R mais a derivada disso, né, em relação a R, é 1 sobre R mais A. Menos 1 sobre R, porque aí é o menos ln de R, que fica R mais A. Então, o módulo de V que a gente calculou é um parâmetro dado do problema. Então, como a gente está pensando no tempo zero, né, que é logo que começa o movimento, então esse é um R que vai ficar aqui. Logo, fica um menos aqui, tá? Logo, essa é a nossa resposta. Esse problema. Alguma dúvida? Então a gente resolveu o 1 e o 9, né? Já. Que eles são muito parecidos. A geometria, né, do problema é o mesmo. Peraí, deixa eu ver. A C da 9, tá, peraí. O fluxo magnético, a gente calculou em T igual a zero. A força eletromotiva, agora considera que a espira está se deslocando. Tá. Beleza. Então, eu vou pegar o problema, né? Agora... Rapidinho, gente. Então, eu tenho aqui. Aí, ao invés de ter a velocidade, né, nessa direção, eu tenho a velocidade, por exemplo, para cá, ó, né? Tá? O que que acontece? Veja que o R, veja que todos os parâmetros de B para essa situação aqui são constantes. O R é constante, o R não muda, o A não muda, o B não muda, a corrente não muda. Logo, nessa situação aqui, a gente tem que a força eletromotriz é nula. Porque a variação do fluxo é nulo também. De nada. Esqueci da letra C. Só para ficar claro aqui para a gente, tá? Nesse caso aqui, ó. Essa direção, tá? Esse sinal de menos aqui, que a princípio nos diz que não nos diz muita coisa, né, nesse problema, porque a gente não definiu o sentido anti-horário, horário da corrente, essas coisas. Se a gente for pensar, né, ó, do jeito que a corrente está definida aqui, o campo está entrando para dentro, aqui na espira, tá? E a espira está se afastando. Logo, a variação do fluxo é negativa, né? Se a gente for olhar só para essa parte aqui, ó, tá vendo? O 1 sobre R é menor do que 1 sobre R mais A. Então, isso aqui é negativo, tá vendo? Então, é negativo.
Então quer dizer que tem que aparecer uma corrente aqui, onde a direção do campo gerado por essa corrente induzida é na mesma direção do campo, porque ela vai tentar manter o módulo do campo fixo. Então, se a gente usar a regra da mão direita, né, aqui, ó, a gente vê que o campo está no sentido horário. Tá? O campo não, a corrente está no sentido horário. Tá bom? Aí só para você saber a direção que a corrente foi gerada nesse problema. Tá? Beleza. Vamos lá para outro problema. Então a gente tem uma bobina retangular, né, onde ela tem várias voltas, né, e largura e altura, né, e largura e comprimento W e L também, como a figura mostrada, e a bobina se desloca para dentro de um campo com uma velocidade constante v. E aí pergunta qual que é a magnitude da força magnética que a bobina faz enquanto sai do campo. Tá? Então, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. A câmera está um pouco para baixo aqui. Isso. Vamos lá. Como é que a gente faz isso? Beleza. Então, a primeira coisa que a gente tem que calcular, ele quer saber a força, né? A força, né, aqui nessa situação, é o nosso I, a integral, né, de dl, né? Então é isso. Beleza. Então vamos pensar. Então, a primeira coisa que nós temos que calcular é a corrente que é induzida na espira e o campo magnético vai ser o campo magnético, esse bem, tá? Então, a primeira coisa que nós temos que calcular é a o, a corrente, né, na espira. Então a gente sabe que quem que vai ser o fluxo, né, desse cara, tá? Nessa espira, tá? Vai ser a integral, vamos lá, a integral, fazer com calma, né, do B1, B1 vezes o dA da espira. Tá? Eu vou fazer um desenho aqui para ficar bem claro para vocês. Ó. Essa aqui é a área que está o campo magnético. Tá? E aqui vai ser minha espira. Tá? E aí eu estou falando que ela está saindo. Então eu vou pôr aqui. Ó. Minha espira. Vou pôr outra. Vou pôr mais espessa. Tá? Ela está saindo. Tá? Ela está saindo aqui. Com velocidade v. Né? Ó, olha o que eu vou fazer aqui. Essa espira, tá? Eu vou colocar aqui é x, tá? O todo é L, né? Que ele disse, é um L cursivo.
Vou pôr aqui bem na interface para falar que é tudo, tá? E a gente tem que o outro lado é W. Tá? Então veja, quando a Inspira está saindo, a área, né? Aqui, ó, a área não vai ser a área total da Inspira. Vai ser uma área que depende só da parte que está dentro, tá vendo o fluxo? Então é o X que entra aqui. Então, como o campo é constante, isso vai ser igual a um BA, que é igual a um B em A, mas esse B em A, esse B in é o XW. Tá? Opa, XW. Tá? Só para ficar bonitinho aqui. XW, tá bom? Porque não depende de todo a área da Inspira. É só a área que que tem campo magnético. Então, por isso que é o X. Tá? Então, agora a gente consegue calcular o força eletromotriz. E aí, quem que vai ser? Quem que está variando aqui? É o X. Então, eu vou fazer aquela regra. De novo, regra da cadeia. dx, dx, dt. O dx dt é o meu V, né? Porque a variação desse segmento aqui, né? Desse comprimento é dado também pela mesma velocidade. Então, dφb dx vai ficar B em W. E dx dt é o meu V. Então, temos nossa força. Aí aqui, como a minha força. Minha força eletromotriz. Tá? A minha corrente. Ah, peraí. Aqui está falando, ó, que são N espiras, tá? Então, o fluxo vai ser N vezes, né? Essa integral. Então, N vezes, ó, N vezes, tá? Porque eu tenho N voltas, né? Então, cada volta vai me dar vamos dizer, uma unidade de fluxo, né? Um BA. B vezes A. Tá? Então, ótimo. A minha corrente, eu consigo calcular. Né? Peraí, a bobina do campo magnético. Então, a velocidade é a magnitude. Ah, lá, tá falando a resistência da bobina. Então, beleza. Então, a corrente, né, usando a lei de Ohm, é a minha força eletromotriz dividido por R. Logo, vai ser aqui, eu vou deixar o menos, não importa muito aqui. A gente vai definir as direções depois. WV. V aí sobre R. Isso. Então a gente calculou aqui, ó, a corrente. Opa, aqui eu esqueci um vetorzinho. Corrente. Então agora vamos calcular as forças, né? A força aqui do exército. Então a corrente a gente já sabe. A corrente é isso aqui. Tá? Então, até está fora da integral. Isso é constante. Aí agora, a integral eu vou dividir em três integrais distintas, tá? Que eu vou chamar de 1, 2 e 3, tá? Lado 1, lado 2
e lado 3. Tá? Eu vou aqui as integrais, né? Então, A1, então, deixa eu pegar só essa parte aqui. Isso. A1. Aí repetir isso pro lado 2 e pro lado 3. Por que eu não estou pegando o outro lado, né? O quarto lado? Porque a gente sabe que o quarto lado, o campo magnético já é zero. Então essa integral é nula. Eu não preciso nem me preocupar com ela. Tá? Eu vou tirar o desenho aqui e deixar o meu para abrir espaço. Né? Então agora a gente tem que resolver essas três integrais. Tá? Mas eu vou olhar primeiro para onde que está a corrente e quais são as direções das forças. Tá? Então vamos lá. Primeiro, para onde que está a corrente? A corrente, ó, o campo magnético, como mencionado na figura, né, ele está para dentro do, do slide. Tá? Então, o fluxo aqui está diminuindo. Logo, a corrente que tem que aparecer aqui é tal que vai gerar um campo para dentro. Então, ela tem que ser no sentido horário. Tá? Então, vamos pôr aqui no sentido horário. Então, a corrente aqui é no sentido horário. Tá? Essa aqui é a direção da corrente. A gente calculou. Tá? Que aí você vê que está para dentro. Então, vamos calcular agora as direções das forças. Tá? Qual que é a direção da força em 1? Tá? Então, a corrente está para o lado direito, o campo está para dentro, logo a força é para fora. Deixa eu mudar a cor aqui para ficar para fora. Então, os vetores pretos são da força, para fora. O 2. O 2, a corrente está para cima, o campo está para dentro, logo a força é para o lado esquerdo. Então, vou pegar aqui para... Então, a força é para cá. E no 3, né, o campo, a força, a corrente está para o lado esquerdo, o campo está para dentro, logo a força é para baixo. Então, para baixo. Vamos olhar aqui o que está... Vamos olhar aqui o 1 e o 3, tá vendo? 1 e 3, eles têm direções opostas, tá? E o módulo? Ó, o campo é o mesmo, tá vendo? E o DL, né, aqui, eles são em direções opostas. Um vai estar na direção, um está em uma direção, o outro está em outra. Mas eles são análogos, né? É semelhante, né? Os tamanhos a corrente, o tamanho do fio e o campo magnético que atua nele. Logo, os módulos da força em 1 e o módulo da força em 3 é igual, tá? Então, eu vou pôr aqui, ó, o módulo da força
em 1 é igual ao módulo da força em 3. Tá? E elas estão em sentidos trocados. Logo, eu não preciso fazer a integral delas. Já está pronto, porque elas vão se anular. Então, eu preciso calcular só essa integral aqui em negrito, né? Aqui eu vou pôr aqui em verde, em azul. Tá? Então, é essa integral aqui que a gente precisa calcular agora. Então, vamos lá. Quem que é essa integral? Deixa eu fazer aqui. Deixa eu pegar. Aqui, tá? A integral. Ó, vamos pensar aqui, ó. É um dl, né? Aqui eu vou considerar que é em y, tá? Então é dy. Em qual direção? Eu estou como se o y tivesse para cima, tá? Estou colocando o y para cima, então eu vou pôr y positivo. Tá? Vezes o campo, né? Bin. E o bin vai estar em qual direção? Né? Bin está em qual direção? Ele está, se eu considerar x para direita aqui, y para cima, o z está para fora do slide. E o campo está para dentro. Então é menos z. Tá? Então aqui é menos z. Menos z. Tá? O campo é constante, ele sai da integral. Yvec menos z é igual a menos x. Né? Porque yvec z é x. Então, olha lá, o menos x. Exatamente na direção que a gente mencionou. Né? Tá, aqui está só confirmando que a gente definiu as coisas direitinho. Né? A gente está vendo. E aqui a integral é de... Aí vai ficar a integral de dy, né? Que é de 0 a w. Então vai dar w. Então acabou aqui. Então, e a força, né, na espira é igual a corrente, que a gente calculou aqui, né, corrente, vezes o campo, que aí vai ficar ao quadrado, vezes o w, que aqui vai ficar ao quadrado, né, na direção menos x. Menos x. Então, essa aqui é a resposta do meu problema. Tá? Alguma dúvida? Eu quero que vocês notem, tá? Em todos esses problemas de lei de Faraday, a força que aparece na espira devido à corrente induzida pela presença de um campo magnético é sempre contrária ao movimento. Ela sempre vai tentar frear o movimento. Esse tipo de fenômeno a gente até usa em freios elétricos, né? Freios eletromagnéticos. Tá? Isso é uma frenagem magnética. Né? Então, só para deixar claro aí, se vocês fizerem essas contas. E a força resultante
tiver de alguma maneira contrária, na mesma direção do movimento, ou uma direção ortogonal ao movimento, alguma coisa foi feita errada. Ela tem que necessariamente estar oposto ao movimento. Tá? Ela tem que estar contrapondo, ela tem que estar freando o movimento. Bom? Vamos lá para esse exercício. Tá? Para o próximo. Então, aqui a gente tem uma barra metálica, né? Deslizando ao longo de dois fios, né? Que estão duas barras, né? Inclinadas aí em φ, né? No desenho está em φ, mas no certo está em θ, mas é o ângulo aí, né? Φ igual a θ aí nesse caso, onde tem uma presença, né? Na direção do solo, então vamos dizer, na direção da gravidade, para baixo. E aí a barra é solta em repouso. E aí a gente quer saber qual que é a velocidade terminal, tá? Desse problema. O que vocês podem me dizer da soma das forças quando a gente está na velocidade terminal? É zero. Isso mesmo. Quais forças estão agindo nessa barra? Tá? É a força magnética, tá? Tá por a gente está passando uma corrente nela. Né? Na verdade tem tem um circuito fechado aqui, ó, tá vendo? AB. Aqui, ó, tem um circuito fechado. E tem uma então, por a gente estar movimentando essa barra vai aparecer uma corrente aqui nesse circuito, e essa corrente, dada a presença do campo, vai gerar uma força magnética, que eu estou chamando aqui de FB. E tem a força gravitacional. Então, quem são essas forças, né? Essas forças a corrente LB. Aqui eu já estou colocando em LB porque a gente já fez essas contas outras vezes, tá? Se tem uma corrente passando por um fio, né, de comprimento L, dentro de um campo constante, é ILB. Só porque isso, é ILB. Tá? Acabou. Mas isso aqui, né, a gente vai ter que calcular a direção, tá? Aqui a direção, eu vou colocar uma direção R qualquer, que eu ainda vou definir essa direção, que eu tenho que definir a direção da barra, a direção da corrente, saber a direção da corrente para depois saber a direção da força, vezes mg. Aí aqui eu vou já definir, né, um z negativo, tá? Aqui, ó, z negativo, tá? Isso que implica, do jeito que eu defini aqui, que o meu b, né, é um b na direção menos z, tá? Só porque a gente vai precisar disso, tá? Para a gente calcular os detalhes aqui. Tá? Beleza. Então eu tenho que calcular essa força, eu tenho que depois igualar ela a zero. Tá? E aí a gente tem que ver de alguma maneira aí onde está a velocidade terminal.
Beleza. Então a primeira coisa que nós vamos calcular é o fluxo magnético, que é a integral de B escalar PA da esfera. Tá? O campo é constante, ele sai da integral. Mas tem um detalhe aqui, veja que a gente tem um ângulo. Pessoal, espera um pouquinho que eu vou ter que fechar a janela. Sabe aquelas formiguinhas de asa? Começou a entrar um monte aqui na minha casa. Pronto, estou de volta. Comecei a ver um monte voando aqui em volta de mim. Tá, deixa eu ver onde que eu estava. Deixa eu voltar todo o raciocínio. Tá, então eu estou calculando o fluxo. O B tá aqui, ó, na direção Z negativa. Mas a área aqui, ó, e ele é constante. Mas a área aqui, ela não está na mesma direção do campo. Ela está inclinada, tá? Aqui, ó. Eu posso colocar aqui em qualquer direção, eu vou colocar assim, ó. Ela está inclinada aqui, ó. Deixa eu mudar aqui, ó. Tá? Essa aqui é a norma da área, tá? E ele tem um ângulo φ aqui entre eles. Como é um produto, é o mesmo ângulo aqui, ó, desse cara aqui, né? Como tem esse ângulo, né? Aí tem esse produto escalar. Mas veja que em todo ponto da superfície eu tenho esse mesmo ângulo, né? Se eu andar com o campo é constante, né? E a área ela está definida num plano e esse plano sempre está interceptando o campo, né? Na mesma direção. Então a normal dela se mantém, né? No espaço. Então eu tenho que isso é BA vezes, aí eu vou vezes 1 cosseno de φ. Vou usar o φ aqui da imagem, tá? Que até fácil. Tá? E quem que é a área? Essa área eu vou definir aqui uma direção, né? Aqui esse cara aqui, né? Como sendo um L, não vou pôr L, é um B. B também é ruim. Ah, eu vou pôr um R maiúsculo, tá? Então aqui, ó, essa distância aqui é um R maiúsculo, tá? Essa distância aqui é um R maiúsculo, tá? R vezes o L, que é o tamanho da barra, né? Vezes cosseno φ. Beleza. Então esse é o meu fluxo. Mas a gente não quer o fluxo, a gente quer a variação temporal dele. Tá? Φ dt. Né? É isso que vai me dar a minha força eletromotriz. Né? Menos isso vai me dar a força eletromotriz. Tá? Veja que a gente está olhando para o caso que a gente está com a velocidade terminal. Tá? Então quer dizer que a velocidade é constante. Tá? Quem que está mudando aqui nesse cara? É o R. Então eu vou novamente fazer a regra
da cadeia, dr dt. Então, isso vai dar dφ, dφ dr é bl cosseno φ. E quem que é dr dt é minha velocidade. Eu vou pôr só para aqui, é a minha velocidade, tá? Aqui na direção, aqui, né, direção não, eu tô mantendo negativo aqui, não vou olhar depois como que tá as direções das coisas. Sendo assim, eu consigo calcular a corrente, né, do mesmo jeito que a gente calculou no outro problema, né, sabendo a resistência da barra, né, aqui, considerando que só a barra tem resistência, então eu tenho que isso aqui é verdade. Tá? Vamos ver qual que é esse menos aí, né, que nos diz a direção da barra, da direção da corrente, para onde que é essa corrente nesse problema, tá? Vamos pensar aqui, ó. O campo está para baixo, tá? A barra está escorregando. Logo, a área está diminuindo. Se a área está diminuindo, quer dizer que o campo, o fluxo está diminuindo também. Então a corrente vai aparecer de tal maneira que vai tentar manter o campo, o fluxo, né, na mesma direção. Logo, o campo gerado pelo circuito tem que estar para baixo. Se a gente fizer a conta aqui, né, é como se ele tivesse a corrente, né, tivesse nessa direção aqui, pela regra da mão direita, tá? Nessa direção aqui, tá? Então a corrente está nessa direção. Note que se tiver nessa direção e o campo está nessa direção, a gente consegue definir a direção R aqui, né, que a gente definiu como se fosse a direção que a barra está escorregando aqui, né? Vamos ver aqui qual que é essa direção que é definida, né, pelo essa força, tá? Então aqui, ó, tá para fora o L aqui, né? O B tá para baixo, né? Pera aí, eu defini certo? Então, o fluxo tá para baixo, aí o B tá para cá, isso. E aí a força, tá? Então a força tá nessa direção aqui, tá? Essa aqui, aí só para essa aqui é da corrente, a direção da corrente, e esse aqui de cima é a força. A força não está nessa direção, a força tá na direção da ah, paralela ao plano, né? Ao plano aqui, não ao plano definido pela espira, mas o chão, tá? Então, se a gente definir aqui os eixos de coordenadas, né, do jeito que a gente estava mencionando, né, a gente definiu aqui, assim, ó, se a gente definir esse aqui, a gente definiu esse como Z, né, do jeito que está. Eu posso definir esse sem nenhuma perda de
generalidade como y. Tá? Aí o x está para fora. Tá? Então é como se a corrente estivesse para fora. Então esse R aqui que a gente definiu é igual a y. Tá? Mas a gente esqueceu de uma outra força que também tem aqui no problema, né? Que é a força normal. Né, que tem uma força normal aqui. Vamos acrescentar ela aqui. Né? Força normal. Uma força normal. Então vamos lá. Os módulos dessas forças têm que ser todos iguais, né? Vamos pensar aqui. A normal está nx e ny, né? Nz e n. Então, eu tenho aqui, vamos montar aqui o problema, né? Então, a gente tem isso aqui, vezes b ao quadrado, l ao quadrado, né? Aqui eu estou jogando a corrente vezes esse cara. E aí a gente tem isso na direção y, né? Menos mg na direção z. Deixa eu tirar isso aqui. Mais uma normal, né? Isso tem que ser igual a zero. Então essa normal ela vamos pensar, né? Tá. Essa normal. Tá. Então a gente tem que n cosseno de φ, né? Que seria a componente. Aqui, ó, se a normal para cá, assim, ó. Tá nessa direção aqui. Então a componente em cosseno, né? Que é na direção z, tem que ser igual a mg. E n seno de φ tem que ser igual a esse cara aqui. Y aqui. Tá? Tá. Então, se eu dividir uma equação pela outra, tá? Eu vou dividir essa aqui por essa. Então, eu vou ficar com tangente de φ é igual a isso aqui sobre mg. Né? Aí aqui eu vou escrever seno, eu vou escrever de novo seno de φ, aí fica seno de φ sobre seno de φ
E vai dar cosseno ao quadrado, né? Então, eu quero só o V, né? Então eu já vou jogar o V aqui, ó. V, eu vou isolar o V aqui. Então V vai dar seno de φ sobre cosseno ao quadrado de φ, né? Vezes R. Os R aqui, esse R aqui é da resistência, tá? Só para diferenciar, eu vou pôr R0, tá? Faltou letras nesse problema. R0 mg sobre E ao quadrado, L ao quadrado. Então, esse é a minha resposta.